Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Eu quero ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, livro de Efésios, capítulo número 6, do versículo número 10 até o versículo número 12. Apenas esses dois versículos. Apenas 10, 11 e 12. Diz assim a santa palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldades nos lugares celestiais. Eu vou ler o versículo 13 também. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus, até aqui. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Do versículo 10 até o versículo número 13. Então a palavra fala sobre andar revestido da armadura de Deus. O cristão, a pessoa que serve a Deus, ele tem que andar sempre revestido dessa poderosa armadura de Deus. E como o apóstolo Paulo escreveu, no demais, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. Olha que a palavra vem falar conosco nesse dia. Para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Vem luta, vem provas, vem dificuldades, vem. E a vida do cristão é essa mesmo. Saímos de uma prova, entramos em outra. Saímos de uma dificuldade, entramos em outra. E é o que nós temos que esperar nessa vida. E todos têm dificuldades. Todos têm alguns problemas para resolver. Você sai de um problema e acaba entrando em outros problemas. Às vezes os problemas são maiores, são menores. Às vezes você acaba de resolver um problema numa área, tem que resolver um problema em outras áreas. É normal. Isso é natural. De repente você está passando por problema financeiro. E você consegue resolver seus problemas financeiros, quitar suas dívidas, Deus te dá sabedoria, graça, e você consegue saúde, você consegue quitar suas dívidas. E de repente vem problema na saúde, você tem que ir no médico, você vai ter que se tratar, fazer tratamento médico. E muitas vezes, meses, anos, fazendo um tratamento sobre uma doença, ou às vezes várias doenças. De repente uma doença puxa a outra, você tem uma saúde de ferro. De repente você se sente mal, vai no médico, descobre uma enfermidade, depois descobre outra, depois de uma enfermidade vai puxando a outra. Vou citar um exemplo, de repente você está assim em casa, tranquilo, sossegado, ou no serviço, te dá uma tontura, uma labirintite. Aí vai medir sua diabetes está alta. Vai medir sua pressão está alta. E vai fazendo outros exames, uma bateria de exames, vai descobrindo várias. Depois você cura de uma enfermidade e entra em outra. E você vai lá, começa a fazer o tratamento médico. A diabetes abaixa, o colesterol abaixa, o triglicérides abaixa, a pressão abaixa. Deus te dá graça, você consegue vencer. Você consegue controlar sua pressão. Consegue, não te dá mais labirintite. Você consegue restaurar sua saúde. Glória a Deus. Aí vem outros tipos de problema. Tem problema na família. É assim a vida do cristão, gente. É assim a vida do crente. É assim a vida daquele que serve a Deus.
Não só daquilo que serve a Deus, mas da raça humana em geral. Da raça humana em geral. Aí sai problema da família, vem problema financeiro de novo. E depois vem outras crises em outras áreas. E assim vai indo. E assim é a vida nossa. E o que fazer? Deus fala, Deus nos orienta. Através dessa palavra, o que fazer? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus. Devemos andar revestido de toda a armadura de Deus. Se fortalecer no Senhor, se revestir através de oração, consagração, buscando a Deus, buscando os dons de Deus, buscando a presença de Deus, participando dos cultos, indo na igreja, buscando a palavra de Deus, buscar a palavra. Vai lá, busca a palavra, ore, peça a orientação de Deus, peça a confirmação de Deus, peça a revelação de Deus e busque a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para você. É só você buscar. Busca a presença de Deus na tua vida. Busca a comunhão com Deus. Isso é fortalecer no Senhor. Pegar o inário e cantar os hinos. Pega o inário aí da sua igreja. E canta os hinos. Canta os hinos que você conhece, os louvores que você conhece, vai cantando. Pega a Bíblia e vai lendo, vai orando. Vai entrando na presença de Deus. Isso é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Participar assiduamente dos cultos da sua igreja. Ler, pegar essa palavra e ler essa palavra, meditar nessa palavra, orar, pedir para Deus te revelar uma palavra e meditar na palavra que Deus te revelar. Pegar uns hinos e cantar uns hinos, louvar a Deus, adorar, buscar a presença de Deus, buscar os dons do Espírito Santo, buscar a renovação espiritual na tua vida. Isso é fortalecer o Senhor e na força do seu poder. E se revestir, andar revestido dessa armadura de Deus. Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, o diabo vive armando ciladas para nos derrubar. Somos tentados. O diabo ele vive armando ciladas e as ciladas deles são astutas, são perigosas, são poderosas. O inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele é ágil. Não pense que o diabo é um pobre coitado. Não pense que o diabo é um bobão. Ele é astuto. E ele vai agir, muitas vezes, na área mais frágil de nossas vidas. No ponto mais frágil de nossas vidas. Ele fica 24 horas me examinando, te estudando, te analisando. E o mesmo faz comigo, ele faz com todos. Ele fica estudando, nos analisando. E conhece nossos pontos fortes, conhece nossos pontos frágeis. E muitas vezes ele nos tenta nas áreas mais frágeis da nossa vida. Nas áreas mais frágeis. A área que nós estamos mais fácil de ceder à tentação. É ali que ele age. E agora? Se ele age ali, e agora? Ceder à tentação? Misericórdia. Vamos orar. Pedir para Deus nos dar força, nos dar ânimo, nos dar vigor. Para nós vencermos. Sozinho, nós não vencemos, mas com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, nós vencemos as tentações.
E para fazer isso, quando nós fazemos isso, estamos nos fortalecendo no poder de Deus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Por isso que precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Precisamos da unção de Deus. Precisamos andar revestidos da armadura de Deus. Para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Deus nos dá força para nós vencermos. O Espírito Santo de Deus nos dá força para não cedermos às tentações. Por isso devemos estar sempre em comunhão com Deus, porque somos tentados. Mas o Espírito Santo, quando somos tentados, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, fala: não faz isso, não faça isso, não, não. E quando você é tentado, você ouve essa voz falando: não, não ceda, não faça isso, não caia, vá para outra direção. É a voz do Espírito Santo. Obedeça essa voz. Quando você é tentado a fazer algo que vai contra os princípios de Deus, de repente você começa a lembrar da palavra: mas isso aqui é pecado, eu não devo fazer isso. E você sente a voz falando: não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Não faça isso, meu servo. Não faça isso, minha serva. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Ouve a voz do Espírito Santo. Mas para você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. E você vai vencer as astutas ciladas do inimigo. E o apóstolo Paulo também escreveu que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra o quê? Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades. A nossa luta é contra Satanás e os demônios. Contra o reino das trevas. Não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. E muitas vezes Satanás ele usa pessoas, usa de tudo para te tirar da comunhão com Deus, para te tirar da presença de Deus, para te afastar da presença de Deus. E muitas vezes ele vai agindo aos poucos, ele vai querendo te tirar aos poucos, vai esfriando a tua fé aos poucos. E quando você vê, você não tem mais força para ir na igreja, você não tem mais prazer de buscar a presença de Deus, você não tem mais prazer de orar. Quando você abre o olho, você está lá no pecado novamente. E muitas vezes Satanás usa dessas artimanhas. E usa pessoas para falar com você. Para inventar calúnia, difamação. Para falar coisas do seu passado. Para destruir a tua alma. Usa pessoas para você muitas vezes brigar com as pessoas. Para você muitas vezes ficar magoado com as pessoas. E muitas vezes a pessoa fala algumas coisas, toma algumas atitudes, faz algumas, não fala, mas faz algumas coisas que gera dentro do nosso coração mágoa, ressentimento. E isso é uma cilada de Satanás, é uma brecha que nós abrimos para ele entrar em nossas vidas. Mas essa palavra nos orienta a andar revestido da armadura de Deus, para fecharmos estas brechas em que o inimigo tenta entrar em nossas vidas e fazer desgraça, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família, porque ele veio para destruir, roubar e matar. Ele destrói nossa vida, destrói nosso casamento, destrói nossa família, destrói nossa felicidade, destrói tudo. Mata, rouba, ele rouba tudo.
rouba seus sonhos, seus projetos, rouba tudo e por último ele te mata. Ele vai te levar à morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, que é o esfriamento da sua fé, é te afastar totalmente da presença de Deus e te trazer de volta à escravidão do pecado. Esse é o trabalho de Satanás. Esse é o trabalho de Satanás, que ama todo tipo de cilada para acabar com a tua vida, para acabar com a tua raça, para acabar com a tua chamada, com a chamada que Deus tem para a tua vida, para acabar com a obra que Deus tem na tua vida. Por isso que devemos nos revestir diariamente da armadura de Deus e lutamos contra potestades, meus irmãos, contra principados, potestades. Principados e potestades geralmente agem mais na esfera política. Nós somos perseguidos. E cada dia que passa, vão criar leis que vão perseguir o povo de Deus. O Congresso vai querer criar leis que vai contra os princípios bíblicos, vai contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Vão criar leis imorais que vão contra os princípios bíblicos. Aí o cristão entra nesse meio e vai querer bater de frente. Muitas vezes o cristão entra nesse meio e vai querer bater de frente, achando que vai convencer eles a mudarem de ideia. Além de não convencer, ainda por cima eles pegam raiva, nojo, ira dos crentes. É uma realidade. É uma realidade que a gente vê acontecer no nosso dia a dia. A pessoa acaba pegando raiva, ira, nojo. Mas esse crente aí não está com nada. Porque as pessoas também não têm o conhecimento. E acabam até desfazendo a amizade. E acabam até difamando o crente. O crente acaba sendo difamado porque se envolveu em coisas que não era para ele se envolver. Ele devia dobrar o joelho, orar, pedir a compaixão, a misericórdia, a graça de Deus, mas não se envolver no meio político. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E Satanás, ele controla o sistema político desse mundo. Ele rege a política deste mundo. É ele que está regendo o sistema político deste mundo. E muitas vezes você vai querer debater. Ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas acabam ficando com raiva de nós, com cólera. E acaba fechando mais o coração. E acaba dificultando a pessoa de aceitar Jesus. Porque ele quer bater de frente. Ou muitas vezes acaba até ficando com raiva das pessoas. Muitas vezes tem servos de Deus que acaba entrando em conflito com algumas pessoas, com alguns políticos. Acaba entrando em conflito. E muitas vezes levam isso para o lado pessoal. Devido às intrigas, confusão e tudo, a pessoa, até o servo de Deus, sem perceber, acaba se afastando da presença de Deus e ficando com ira, com raiva, com cólera.
com ressentimento daquela pessoa. Muitas vezes, ao invés de falar do amor de Deus, acaba descendo a lenha na pessoa, falando um monte de coisas, criticando, detonando. Você vê muitas vezes um discurso de ódio. Aí você vai por causa de ideologias políticas. Ideologias políticas. E a pessoa que ele bate de frente acaba endurecendo o coração para o Evangelho de Cristo. E quem sai perdendo por isso é a igreja. É o povo de Deus. Por isso que eu tenho a minha opinião, respeito. Quem pensa diferente de mim, respeito. Não estou aqui para entrar em desavença com ninguém. Mas para mim, política não é lugar para quem quer ser servo de Deus. Política não é lugar para o crente. Lá não é um ambiente para o crente, gente. Não é. E a tendência disso aí é piorar. Porque Satanás ele está preparando o mundo para receber o anticristo. O anticristo ele vai se envolver no sistema político deste mundo. Ele já está se envolvendo. Satanás já está preparando a sociedade para receber o anticristo. O mundo já é maligno. Ele já tem contaminado muitos. E dentro da esfera política existem principados e potestades demoníacas que regem. O objetivo é de preparar a sociedade para o anticristo. E muitos vão achar que o anticristo vai ser o Messias, que ele vai trazer uma falsa paz, vai iludir a muitos. Devemos tomar cuidado também com tudo isso. Então a nossa luta é contra principados, potestades. É dobrando nosso joelho, orando, pregando o evangelho, falando da graça. Não batendo de frente, mas falando do amor de Deus, da compaixão de Deus. Orando para que Deus possa reverter a situação, converter o coração dos nossos representantes políticos. É isso que nós devemos fazer, orar pelas nossas autoridades. A Bíblia manda fazer isso, para nós orarmos pelas nossas autoridades políticas, orar pelo presidente da República, orar pelo Congresso, senadores e deputados, orar pelo governador do seu estado, os deputados estaduais, orar pelo prefeito aí da sua cidade, os vereadores da sua cidade, orar pelo poder judiciário, pelas comarcas, pelos juízes, pelos promotores, por todas as autoridades que estão em eminência. Devemos orar, interceder a Deus por eles e orar pela salvação deles, para que Deus venha ter compaixão, misericórdia e graça da vida deles, que eles venham ter um encontro com Cristo e que eles venham ser um canal de bênção nas nossas vidas. Mas não é para nós ficar batendo de frente. Nós devemos orar, rogar a Deus para ter misericórdia dessas vidas, para que um dia essas vidas venham se converter, ter um encontro verdadeiro com Cristo, alcançar a salvação, não só eles, como todos. Como todos, nem todos serão salvos, nós sabemos isso. Nem todos, né, serão salvos. Na realidade, a grande maioria não será salva. Nós sabemos disso. Por causa de principados, potestades, príncipes das trevas, dominadores das regiões celestiais, tentam destruir vidas, destruir famílias, tentam tirar a pessoa da comunhão com Deus, tirar a pessoa da comunhão com Cristo, né? Então tudo isso devemos
levar ponta a ponta na palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, irmandade, devemos analisar. Tudo isso devemos analisar. Tudo isso e andar revestido da armadura de Deus para resistir os dias maus. Os dias maus estão aí. E muitas vezes nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus. Seremos perseguidos, odiados. Devemos andar revestido da armadura de Deus e não querer bater de frente. Isso só vai piorar a situação. Mas nós dobrarmos nosso joelho, irmos para o lado espiritual, se revestindo da armadura de Deus, vamos vencer os dias maus, vamos suportar os dias maus. Deus vai nos dar graça, Deus vai nos renovar, vai nos fortalecer, vai nos dar ânimo, vai nos dar vigor. Nós vamos ser fiel até a morte e vamos receber a coroa da vida. Deus vai nos dar vitória. Nós vamos sair de uma luta e entrar em outra, mas em todas essas lutas nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as lutas, provas, aflições, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba esta palavra aí no teu coração. Guarde esta palavra. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.